Olá, boa noite. Elisângela, tudo bom? Marlon, Jailza. Opa, acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidar. Adicionar. A gente inverteu para ver se agora dá certo. Oi, boa noite, gente. Já Pronto, convidei. agora Oi, sim. vamos agora Agora assim? consegui. Vamos ver se agora dá É, certo. agora vai dar. Joia, tá. Pronto, agora é ótimo. Esperar o pessoal entrar. Já tem gente entrando. Uhum. Eu coloquei lá no meu Insta que a gente migrou a live agora aqui no seu perfil. Sim, na verdade, quando a live é interessante, porque quando os dois estão online, tanto os meus seguidores veem que eu posso entrar pelo meu perfil, como os seus seguidores podem entrar no seu perfil também. Sim, É bem interessante. Aí você fica ao vivo, tanto o meu como o seu. ah, é Né? verdade. Tô aqui compartilhando no Então, Facebook. assim, a única diferença é que quem inicia a live é que vai salvar a live, né? Pra mim não tem problema não. Fazendo a live é Não? o que importa. É exatamente. Vamos lá, então. Vamos. Você estava se apresentando. Eu vou me apresentar, porque como também a gente tá aqui no perfil do senhor, pode ser que tenha muita gente que realmente não me conheça. O meu nome é Laisa Salles, Sim, Laisa Emanuele Salles. isso. Eu sou estudante de Direito do nono período. Eu já estou indo para o 10º agora, graças a Deus. A gente sai da faculdade para estudar mais, né, Bem, doutor? Mas pelo menos a gente sai. exatamente. Eu Com gosto certeza. da área do direito digital, então por isso que eu e outro colega meu tivemos essa iniciativa de criar o Lei na Rede. A minha monografia é na área Uhum. do direito digital. A gente vai tratar um pouquinho hoje sobre o direito de família, né, o direito civil. E o direito civil sempre foi uma paixão minha na faculdade. Mas a minha área de estudo é o Sim. direito do trabalho. Eu traí o direito civil. Mas é isso. Hoje a gente O seu vai tratar. primeiro convite, inclusive, foi para falar sobre direito do trabalho, né? Aí eu falei, olha, Foi bem direito do bom que foi trabalho não é muito minha praia. O direito do trabalho, assim, eu não me sentia muito à vontade. Foi ontem, por coincidência, que eu fiz uma foi. live com. Foi Eu ontem e foi assisti. anteontem, Eu não com o lembro professor agora. Rodolfo Pamplona, né? E assim. Mas foi ele mais falando do que eu, porque direito do Juiz do trabalho trabalho realmente ele, não né? é minha praia, não. Ele é juiz do trabalho. Aí ele deu a aula dele. É. Mas o senhor gosta de estudar todos os direitos, então. Eu sempre digo que a gente tem que saber todos os ramos do direito, né? O que eu tenho mais dificuldade hoje sempre tive, na verdade, é direito do trabalho, mas os outros até que a gente desenrola, né? Eu já fiz, acho que, lives em todos os ramos. Penal, processo penal, constitucional, civil, né? Direito de família, eu fiz um ramo, ou fiz uma live com uma promotora de justiça, doutora Ítala. E assim, às vezes as pessoas devem pensar, oh, e o que é que um juiz federal está falando aí de direito de família? Eu já fui promotor de justiça, né, durante um bom tempo e atuei muito em direito de família. E eu sempre estou lendo, estudando, sou muito curioso e fico lendo, estudando também. Fiz lives Muito sobre direito do curioso, né? consumidor. Isso é É, muito. e isso, essa live nos força a estudar, né? É muito bom. É verdade. Na verdade, Uhum. essa pandemia, ela veio realmente para mudar tudo. Quem não conseguia se habituar com esse Sim, mundo digital, agora tem que se habituar, né? Porque é o jeito que a gente tem para tratar com as pessoas agora é esse. É inclusive sobre isso mesmo que a gente sim. vai tratar, né? A respeito dessa área do direito digital, da era digital, nesse momento de pandemia, na área do direito de família. Isso é um assunto muito interessante. Só falando sobre o senhor ser Uhum. ex-promotor, o senhor também é ex-advogado da União, não é? Eu Isso, mandei ex-advogado da União e ex-procurador da Fazenda Nacional. Eu mandei o cartazinho da live que a gente fez para alguns colegas. Aí teve uma colega minha que falou assim: fui visitar o perfil dele e ele só tem os ex que eu quero.
ex-promotor, ex-advogado, ainda é juiz federal. Como eu falei com o senhor é uma Não, inspiração é. para mim, para Maurício, né, que é coordenador Ah, muito do Lei na obrigado. mas para muitos colegas nossos. Então é uma honra muito grande estar aqui com o senhor. Não, não, que é isso. Eu que agradeço o convite e dizer que é uma felicidade muito grande estar compartilhando conhecimento, né, com vocês e eu acho que com todos que estão nos assistindo. E no dia 3 que é sexta-feira, se não me engano, eu vou fazer uma outra live com uma aluna também, né, Clara. E aí já é sobre outro assunto, mas tema de estudo mesmo. Mas ela, se eu não me engano, tá no início do curso, está no primeiro, no segundo Eu semestre, vi, vai ser assim. Eu acho para que é o senhor ver, importante que a gente isso, verdade, é bom né? para quem está iniciando o curso ter dicas assim de uma pessoa que é mais experiente. Quanto mais a gente puder absorver dentro Sim, do curso, melhor para a gente no final, né? com certeza. Direito é igual a matemática. Para você passar no AB, para você passar em um concurso, você tem que atingir um nível de conhecimento. Quanto mais rápido você conseguir atingir esse nível de conhecimento, mais rápido você vai passar. Se você conseguir aproveitar ao máximo esse período da faculdade, menos tempo você vai passar após a faculdade para poder passar na OAB ou em um concurso público, né? Então, quanto mais conhecimento você adquirir durante o período de faculdade, menos tempo você vai demorar após a faculdade para poder obter sucesso numa aprovação no concurso ou até mesmo na OAB. Verdade. E até também, né, no ramo da docência, né? Mestrado no ramo da pesquisa, um Sim, mestrado, um doutorado. O senhor é mestre, né, em direito também tem. sim, O senhor é é. tudo. Não, que é isso, obrigado. Muito obrigado mesmo. Não. Então, hoje a gente vai O tratar. mestrado eu já fiz. Ah, pode falar, O pode senhor falar. fez o mestrado como? Pode falar. Eu já fiz mestrado já depois, quando eu era juiz federal, porque o estudo do mestrado é um pouquinho diferente do estudo para concurso, né? É É bem mais diferente, na teórico, né? verdade. O estudo para concurso é bem voltado, específico para o edital do concurso. O estudo do mestrado, como você falou, é bem teórico e ele tem uma finalidade mais para a docência, né? Então, às vezes, e o mestrado é bem puxado. Então, quando eu fiz o mestrado, eu já era juiz federal e eu deixei para fazer justamente depois, justamente porque não iria conseguir conciliar os dois estudos, né? Mestrado tá no meu foco. Assim que sair da faculdade, eu já quero focar mais na área da docência. Eu tenho muita vontade de ser professora universitária. Muito bem. Então, Siga seu objetivo. obrigada. Então, hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, que é as questões de guarda compartilhada nesse momento de pandemia, né? Como é que o direito digital, como é que essa era digital vai auxiliar nessas questões. E aí, eu acho Uhum. importante a gente trazer que o direito de família, ele na realidade eu tenho essa visão, um dos direitos mais difíceis de tratar. O direito penal, o direito de família, são aquelas questões que você mexe realmente com o íntimo, né? Com o sentimento ali da pessoa. O direito de família, você tá tratando sobre o ramo, sobre a instituição mais íntima, mais emocional ali da pessoa. Você está tratando sobre algo mesmo do âmago, que é a relação dela com a sua família. Então, nas questões de família, isso o senhor vai poder me dizer melhor, porque o senhor já tem um pouco mais, muito mais experiência do que eu. É, nas questões de família, o juiz ele decide, ele julga, mas ele não finaliza o problema. O juiz ele vai lá e dá a sua decisão, né, através de um estudo de caso, um estudo familiar. Inclusive, também não é um estudo que somente o direito pode sanar, e por isso nós temos aquela interdisciplinariedade, que a gente traz ali a psicologia, a sociologia, traz outros ramos de estudo para poder sanar uma problemática muito complicada de se dizer o que é sim, o que é certo e o que é errado. Então, o juiz ele tem que ser muito
sensível nesse momento ao analisar, ao vislumbrar a decisão, ao vislumbrar a situação, para que ele possa dar uma decisão que não machuque, não magoe uma parte e a outra. E o melhor, né? Na verdade, não magoe, não acabe interferindo no menor, né? No menor, que é, na verdade, o foco principal de todo o processo de família. No melhor interesse da criança, do menor, né, do adolescente, que seja. Então, nesse momento de pandemia, a gente se depara com alguns grandes problemas na área do direito de família. O problema da saúde da criança, se é viável receber visita ou ir visitar, né, nessa questão de guarda compartilhada, se é viável esse contato físico com o pai, com a mãe, com o cuidador, com a cuidadora, se é viável esse momento, nesse momento, expor a criança e, ao mesmo tempo, se é viável tirar essa criança, tirar esse menor, esse adolescente que seja, do contato com a sua família. Então, a gente tem ali duas medidas que precisam ser pesadas. O que será que é pior? Expor a criança a esse momento é um risco de saúde? Ou, ao mesmo tempo, a gente tem aquele outro peso do lado? Será que é viável tirar essa criança do contato com a sua família? O que é que se deve fazer nesse momento? Então, a gente acaba percebendo que não é uma decisão sim ou não. Não é uma decisão fácil, né? E aí a gente vai lá e pensa, ó, como é difícil ser juiz. Eu imagino. Né? Isso o senhor vai também saber me dizer melhor. Mas nesse momento não existe uma decisão certa. Não existe algo correto a se dizer. Né? E aí o senhor vai tratar um pouquinho melhor, a gente vai fazendo esse bate-papo de como se dá Sim, essas questões de guarda compartilhada nesse momento. E eu também quero aprender bastante aqui com o senhor. tá joia. Então, você falou uma coisa certa. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que, na verdade, quem procura a justiça está com algum problema. Ninguém procura a justiça sem ter nenhum problema. Então, cada processo dali, em qualquer ramo, é um problema que a pessoa está levando para alguém decidir, para alguém resolver aquele problema, né? Então, como você bem falou, o direito de família é um direito muito sensível. Muito sensível. Eu já fui promotor de justiça, como eu disse, e a gente reservava assim, várias manhãs para fazer as audiências referentes às audiências de direito de família. Que, na verdade, a sua grande maioria eram ações de separação, divórcio, alimentos, guarda, né? Quando não, tudo junto numa mesma ação. Você acumulava separação ou divórcio junto com o direito de guarda, junto com o direito de alimentos, né? E é um direito muito sensível, por quê? Primeiro porque você vai debater ali na frente de algumas pessoas, entre elas o promotor de justiça e o juiz, né, a sua vida íntima, a privacidade, né? Segundo, porque normalmente numa ação de divórcio ou de separação, sempre existe uma mágoa de um dos do casal, né, ou o marido ou a mulher, ou a esposa, se não dos dois, né? Então, a gente verifica que, até mesmo porque, caso haja consenso, caso o divórcio seja consensual, ou a separação seja consensual, hoje não precisa mais de você ir na justiça. Então, só vai parar na mão do juiz aqueles casos em que realmente existe um litígio, e que existe um conflito de interesse em que as partes não conseguem chegar a um acordo, né? E esse conflito de interesse pode ser por diversos motivos. Um dos primeiros motivos é a questão da divisão dos bens, né? Até existe uma brincadeira que a gente fala, antes de casar é meu bem, depois que casa são meus bens, né? Então, é mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso. A primeira briga, normalmente, é por causa da divisão dos bens. A segunda questão que muitas vezes gera problema é quando um do casal ainda gosta do outro e não aceita o divórcio e ou a separação, né? E aí ele vai fazer de tudo para dificultar que o divórcio e ou a separação saia, né? Ou seja consumado.
Eu já peguei um caso, por exemplo, numa cidade lá em Sergipe, quando era promotor de justiça, que o cidadão não aceitava de jeito nenhum a separação da mulher. E tudo que a mulher dizia que queria, ele dizia que queria também. Então a gente começou a dividir primeiro, foi ver quem ficava com a casa. Para ser uma ideia, a gente teve que dividir até os talheres da cozinha, porque tudo que ela queria, ele dizia que queria também. Tudo certinho. E aí a gente perguntou, opa, ela saiu, mas daqui a pouco volta. E aí o juiz perguntou para a esposa, né, para a mulher, se ela queria voltar a usar o nome solteira. E aí ela falou sim. E aí ele falou, eu também quero. O cara não sabia nem o que era e já foi dizendo que queria também voltar a usar o nome solteiro. Então a gente verifica que um dos motivos também que gera problema é justamente o fato de um dos membros, do casal, não querer separar, e isso daí vai dificultar muito. E aí, já entrando no nosso tema, que é a questão da guarda, é muito comum que as pessoas usem o filho ou a filha, o menor, né, justamente para dificultar a vida do outro, né? Dificultar ou na questão do pagamento dos alimentos ou na questão da guarda, né? Então, assim, infelizmente, é muito comum que as pessoas usem o filho nesses processos, principalmente os processos mais complicados. Chamado alienação parental, né? Exatamente. Alienação parental. Então, é muito comum que, infelizmente, as pessoas usem, dificultem a guarda ou então o pagamento dos alimentos, né? Nesse processo judicial para atingir o outro. É um processo cheio de mágoas, é um processo cheio de rancor. E, como você falou, o juiz e o promotor de justiça que vai atuar no caso, ele tem que ter muita sensibilidade. E eu trabalhei com um juiz muito bom na época, ele era até paulista, lá em Sergipe, a gente trabalhou junto. E assim, a gente sempre falava, é melhor vocês entrarem no acordo do que sair uma decisão judicial para resolver o processo. Por quê? Porque a decisão judicial, muito provavelmente, não vai atender os interesses de nenhuma das partes, né? Os dois vão sair daqui mais, como é que se diz, insatisfeitos do que satisfeitos. Então a gente tinha uma tática, eu e ele, que era o seguinte, a gente marcava a primeira audiência de conciliação e a gente tentava ao máximo realizar a conciliação. E a gente conseguia em 90% dos casos realizar a audiência de conciliação. Quando não conseguia realizar a audiência de conciliação, a gente redesignava a audiência e marcava uma audiência de instrução. E aí a gente, na audiência de instrução, antes de começar a instrução, a gente tentava ao máximo resolver através da conciliação. E assim a gente conseguia resolver mais de 90% dos casos, 95%, 97%. E isso apenas uma parte ínfima ia para a sentença. Porque realmente, infelizmente, o direito de família a gente tem que resolver mais na base do acordo. Tá? Não é indicado que o juiz, que as partes joguem para o juiz uma responsabilidade que é do casal. O casal decidiu voluntariamente se casar, tá tentando se divorciar e separar, então a melhor forma de se resolver é através do acordo. E muitas vezes uma decisão judicial, por melhor que ela seja, não vai atender nenhum dos dois, né? Então, em todas as matérias do direito de família, tirando a investigação de paternidade, que aí realmente é questão de prova, e hoje é mais fácil porque tem um exame de DNA. Na minha época era difícil, que era promotor de justiça, era muito difícil a gente fazer o exame de DNA. Então, ainda não tinha tanto acesso assim, era mais difícil julgar. Mas hoje em dia, a investigação de paternidade, você faz o exame de DNA, não tem nem o que discutir. Agora, tirando a investigação de paternidade, todas as outras matérias dentro do direito de família, o ideal é que se resolva através de acordo, né? E a gente está vivendo, como você falou aí, um momento muito delicado, que é o momento da pandemia.
Esse momento da pandemia está afetando todos os ramos do direito e, como não poderia deixar de ser, está afetando também o direito de família. Primeiro, por quê? Em relação àquelas pessoas que são casadas, o tempo de contato entre as pessoas é maior. Então, elas estão isoladas dentro de casa, então o tempo de contato é maior. E isso aí tem gerado diversas consequências. Tem países, por exemplo, que aumentou o número de natalidade nesse período, né? Tem países, por sua vez, que aumentou o número de divórcio. Tem países, por sua vez, que aumentou o número de violência doméstica. Tem países, por sua vez, que aumentou o número de estupro de menor, envolvendo menor. Então, a gente verifica que essa pandemia, esse isolamento social, essa quarentena, atinge diretamente a questão de família, atinge diretamente a família. Mas não atinge somente a família do casal que ainda está casado. Atinge também a família dos pais que estão separados. Se dissolveu, né? Porque muitas vezes, exatamente, porque muitas vezes o casal que está separado tem um elo de ligação que é o filho, né? Então, o pai deixa de ser ex-marido, a mãe deixa de ser ex-mulher, ou passa a ser ex-marido, passa a ser ex-mulher, mas não existe ex-pai e não existe ex-mãe. É pai e mãe para a vida toda, né? E existe um misto de direitos e obrigações que é de visita, né? E o direito de visita tem o direito de guarda, de quem vai ficar com a guarda, mas tem o direito de visita e tem o direito de convivência do pai e da mãe com o filho, né? Então, é uma situação muito complicada, porque nesse momento, imagine, de pandemia, normalmente 90% dos casos, mesmo na guarda compartilhada. A guarda compartilhada é o que? É quando você consegue fazer com que a convivência da criança se dê mais ou menos de forma igualitária entre os pais e a mãe. Mas a gente sabe que, na verdade, isso aí não dá muito para você fazer na caneta. Não, tu vai ficar 50% do tempo com o pai, 50% do tempo com a mãe. É natural e é normal, e em 90% dos casos é assim que ocorre, que a criança fique mais tempo com a mãe, né? Então, isso é natural. Então, nesse período, em razão da quarentena e do isolamento social, estão surgindo diversos processos em razão disso, porque ou o pai quer visitar a criança e não consegue, porque é alegado que a questão da saúde, da proteção da saúde da criança, né? E isso aí tem gerado diversos questionamentos nesse tema da guarda, nesse período de pandemia. E como você falou, a interligação, né, com o direito com a informática digital, com o direito digital, vem justamente na questão da guarda através da videoconferência, como a gente está fazendo aqui a videoconferência. Em alguns casos tem sido feito a visita, né, o direito de visita do pai com a criança, de forma digital, de forma eletrônica, à distância, através de videoconferência, né? Em alguns casos específicos, tem sido resolvido assim, né? Mas, como eu falei, e aí entra um outro problema. Infelizmente, tem de tudo. E existem alguns casos em que está sendo aproveitado esse momento de pandemia para se praticar a questão da alienação parental, né? Então, é uma questão muito delicada, que envolve o convívio da criança com o pai e com a mãe, né? E assim, não é uma questão de fácil solução, e que cada caso tem que ser analisado de acordo com as suas nuances específicas, né? Então, não é porque estamos vivendo em momentos de pandemia, e até eu tenho uma estudada nisso, e a jurisprudência mais ou menos vai por esse caminho, não é porque a gente está vivendo num momento de pandemia que toda a visita vai ser realizada através do meio digital, né?
Vamos supor um exemplo bem aqui, bem claro. O pai e a mãe são vizinhos, né, de apartamento até. O pai está isolado, a mãe está isolada. A única distância que ele vai percorrer é o do corredor para poder sair de um apartamento e para o outro. Teria sentido você proibir a visita desse pai para a criança em razão da pandemia? Então, nesse caso aí, para mim, fica claro que não. Claro que existem algumas situações que a gente vai ver que realmente é necessário. Não sei se eu estou falando muito, mas se você quiser me interromper, você fala, viu? Que aí a gente bate papo aqui. Tá ótimo? É justamente a Então, questão da razoabilidade, né? Os pais, eles devem pensar nesse sim, momento na criança. Então, a gente não tem como, sim, não existe possibilidade do judiciário decidir por completo como vai acontecer. A gente imaginar daquela forma ali ilusória, utópica, que as questões vão ser resolvidas simplesmente por uma assinatura de um papel, por algo escrito. A gente achar que isso simplesmente vai resolver um papel, vai resolver uma decisão, vai resolver, sendo que na realidade existe a extrema necessidade da participação dos pais, dos cuidadores, né? Nem sempre são os pais. Nesse momento, a gente uhum, precisa da ação deles. A gente precisa que eles comecem a não, pensar não em si, mas na criança, no sim, menor. não. É. Aí eu estava até estudando isso aí e assim, é, para mim, tem alguns requisitos objetivos que, para mim, podem guiar uma eventual decisão judicial nessa questão da guarda, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia. Primeiro, se o pai não estiver infectado, se o pai não se expõe à infecção, né? Se o pai cumpre o isolamento social e se a visita dele não expõe a saúde da criança, eu não vejo motivo Problema. para se limitar à saúde ou para se limitar à visita de forma presencial, né? Então a gente sabe que muita gente aí está vivendo em isolamento, por exemplo, e tem os grupos de risco. Por exemplo, desde quando começou isso em março, eu não estou evitando visitar minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa de grupo de risco, e aí acho que isso daí tem que partir da consciência de cada um, né? Sim. E é talvez até o maior ato de amor que a pessoa pode fazer nesse momento é evitar a visita de alguém que seja do grupo de risco. Então, eu estou bem ou mal, eu vou no mercado, eu vou no banco pagar uma conta, e essa doença, ela pode, da forma como a gente menos imagina, até uma correspondência que é passada por debaixo da porta, pode transmitir a doença. Então, mas se o pai não está infectado, não se coloca em situação de risco, está cumprindo isolamento social, e a visita dele presencial não coloca em risco a saúde da criança, acredito que não há motivo para você limitar a visita presencial, né? E aí, isso aí por quê? Justamente como você falou, para a gente pensar primeiro na criança. As crianças também estão passando por um momento delicado agora. E por que delicado? Porque a rotina delas foram totalmente alteradas. Imagine, eu dou aula na Unirios, né? A gente estava dando aula online. Passou de um sistema presencial para uma aula online. A gente verifica que até para os universitários é uma situação difícil. Imagina para uma criança de 14, 15 anos, 12 anos, uma criança de 3, 4, 5 anos. Imagine para você adaptar isso à realidade dela. Ela já saiu de sua rotina. Ela não tem mais contato com seus colegas de escola. Ela tem que se adaptar à nova realidade e fazer aula virtual. E se para a gente, que às vezes é universitário, né, é difícil acompanhar uma aula de forma virtual, para a criança ou adolescente é pior ainda. Né? Então é mais difícil, ela já está fora de sua rotina. Então, quanto mais se garantir, e isso daí, eu não sou psicólogo não, mas como eu disse, eu leio tudo.
Mas uma das coisas que atingiu a população nesse momento de pandemia, em razão da quarentena e do isolamento social, foi a questão da depressão nesse Sim, momento. Então, o com que o certeza. pessoal diz? É que para você evitar a depressão, você precisa manter uma rotina, né? E a criança também precisa manter uma rotina. Então é importante que a criança tenha um contato físico com o pai durante esse período, né? Claro, respeitados esses pré-requisitos que eu disse aqui atrás. E isso daí sempre visando o pleno desenvolvimento da criança, como você bem disse. Então é ideal que você tente buscar ao máximo manter a rotina da criança. Claro, que em situações específicas não será possível, acredito, né? Não será possível a visita física do pai. E aí vai ter que ser realizada através da videoconferência, né? E aí é que reside o problema, porque nesses casos de guarda, em que ainda existe um certo resquício de rancor, de desentendimento entre o casal, que não é mais casal, na verdade, é Sentimento possível resolvido, que um né? dos dois, exatamente, é possível que um dos dois aproveite desse momento e se utilize da criança para poder atingir o outro, né? E como eu falei aqui, a melhor forma de solucionar esse problema é através da conciliação, através de um acordo entre as partes. E a gente sabe que a justiça está com atendimento presencial suspenso, mas nada impede de se fazer sessões virtuais de conciliação. Da mesma forma como a gente está fazendo aqui, a gente poderia fazer, por exemplo, uma audiência de conciliação entre os pais da criança. Isso Verdade. daí eu estou falando porque lá na Justiça Federal em Paulo Afonso, eu fiz muitas audiências através do WhatsApp, né? Eu resolvi diversos casos previdenciários através de audiência por WhatsApp. Então é possível a gente realizar a audiência, né? É possível a gente realizar as audiências por meio Vídeo do WhatsApp, videoconferência. isso Aí estão é importante. perguntando, aí uma circunstância é, aí estão perguntando, pessoas que moram em cidades diferentes. Aí é uma circunstância que realmente dificulta, né? Por quê? Porque hoje, se for o transporte público, realmente você coloca uma situação de risco. Se você pega um avião, ônibus não está tendo, né? Ônibus intermunicipal, interestadual não está tendo. Mas se você precisar pegar um avião, por exemplo, a pessoa se coloca em uma situação de risco e pode colocar em situação de risco a criança. Agora, por exemplo, eu moro em Paulo Afonso, trabalho em Paulo Afonso e minha família mora em Salvador. Se eu pego o meu carro sozinho e saio de Paulo Afonso para Salvador e chego aqui e não tenho contato com ninguém no caminho, eu não veria problema, né, em ter esse contato com o filho. Não é o caso quando eu sou separado, mas caso a pessoa seja separada e venha no meio de transporte individual, sozinho, sem que tenha contato com outras pessoas, eu não veria problema. Mas realmente, se a pessoa mora em São Paulo, por exemplo, e precisa vir a Salvador para poder visitar a criança, aí realmente seria, se ele vem de avião, aí ele já coloca em risco a criança, a mãe da criança, né? E isso daí, a ex-esposa, isso daí pode até disseminar a doença, né, para o filho ou filha, o que não é o ideal nesse momento, né? Não sei se eu respondi aí a pergunta. Acredito que tenha Então, respondido. vamos lá. Você quer que eu continue aqui ou você quer fazer alguma observação? Vou fazer uma observação de algo que eu estudando vi e eu achei muito interessante. Uhum, Foi na questão da casa. Porque acontece às vezes uhum, a guarda é compartilhada, mas quando a criança vai para a casa do pai ou para a casa da mãe, não fica em contato somente com o pai ou com a mãe. Ou às vezes o pai ou a mãe, geralmente o pai, pega a criança, mas tem uma nova companheira e acaba saindo, deixando a criança com a companheira. E nesse momento o que a gente está querendo priorizar não é isso, não é esse contato da criança com todo mundo. É o contato da criança com o pai, com a mãe, com a sua família.
Então, eu achei muito interessante algo que eu li estudando, que foi o seguinte: se por acaso a casa, o local em que reside o pai ou a mãe for o problema em óbice, for o problema, ah, não, aquela casa ali tem muitas pessoas que moram, tem pessoas que saem. Ele acabou fazendo o exame, testou negativo, ele não trará riscos para a criança. O problema é no local, é a casa. E muitas vezes a casa da ex-companheira não é o local adequado para visitar a criança, né? Dependendo da situação. Eu vi que poderia ser eleito um novo local, por exemplo, a casa de uma tia, a casa de um tio, a casa da avó, a casa de alguém que fosse realmente segura para a criança e para os cuidadores, para ter esse contato. Porque nesse momento, o quanto mais puder priorizar o contato físico, melhor. Justamente pelo que o senhor Sim, falou, a rotina da criança, né? Como é que a criança vai estar se sentindo? sim, O que passa na cabeça de uma criança? Para mim, eu que sou universitária, estou tendo aulas online, o senhor que é juiz, está tendo audiências online, que está dando aula online, já é complicado para a gente conseguir associar esse momento que a gente está vivendo. E justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, como o senhor mesmo falou, é que muitas pessoas estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de ansiedade. E como será que se passa a cabeça de uma criança nesse momento? De não poder ver os seus pais, né? não poder ter aquele contato, não poder nem abraçar. Para a gente acaba que é um pouco mais fácil de entender do que uma criança. Então, o máximo que nós Sim, pudermos fazer para colocar a criança em contato presencial é saudável, né? E não venha a expor a saúde, a integridade física daquela criança, daquele menor. O máximo, o que a gente puder fazer é o máximo para colocar em contato presencial, faz. Mas aí situações como o mesmo citou, que são difíceis, por exemplo, uma viagem de avião, ou a necessidade de pegar um transporte público, ou se é como eu vi outro caso, o pai ele tinha viajado ao exterior, isso foi logo no início da pandemia aqui no Brasil, o pai tinha viajado ao exterior e queria ter contato com a filha, com a criança. E aí a justiça falou, não, não será possível, né? A mãe também provocou esse litígio e acabou se decidindo que o pai deveria primeiro ficar em isolamento para que ele pudesse ter a certeza que não iria contaminar a criança. Diante de tudo isso, o que a gente pode ver é que o interesse que a gente deve priorizar, que as partes devem priorizar, que o judiciário deve priorizar, é o melhor interesse da criança. Então, nesse momento, eu imagino, não sei, mas eu imagino que deva ser muito complicado para as partes envolvidas, tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para a criança. Nesse momento, os adultos, melhor dizendo, eles devem começar a priorizar a criança, não a sua luta de ego, que de vez em quando a gente vê que acontece. Né? Eu já assisti muitas audiências, lá no balcão de justiça da faculdade também a gente vê que às vezes o problema é entre o casal, mas se coloca a criança ali como arma, né, de guerra. E nesse momento, a prioridade é de fato a criança. Então, dizer que pode uma visita presencial ou dizer que não pode uma visita presencial é generalizar demais a situação. Como o senhor muito bem tratou, os casos eles devem ser analisados de um por um, de acordo com as suas nuances, de acordo com as suas peculiaridades. Porque o caso de fulano não é o mesmo de cicrano. Então a gente acaba que vê que não existe, como não existe uma legislação específica para tratar em casos de pandemia, as visitas presenciais serão suspensas. Não existe essa lei. Não existe algo que diga isso expressamente. Então nós temos que analisar, o juiz tem que analisar, o promotor, as partes, elas devem analisar de forma razoável o melhor interesse da criança. Isso é a palavra-chave, isso é o princípio-chave, isso é o que realmente irá resolver ou ao menos sanar a situação. exatamente. Então, você falou aí do caso de São Paulo, que eu já tinha separado aqui para falar, Ah, que na desculpa. verdade foi um dos meus casos. Nada, faz parte.
Mas só para poder dar uma pincelada melhor, esse caso foi um dos primeiros casos em que se discutiu a guarda, a questão da visita, né, do pai para o filho nesse período de pandemia. Para você ter ideia, esse processo foi iniciado em 19 de março de 2020, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo, para quem quiser, é o 101-4033-60.2020, né? Então, o que aconteceu nesse caso específico? O pai, na verdade, era piloto de avião e era piloto de avião internacional, né? E a decisão judicial foi justamente, como você falou, colocar o pai em quarentena antes dele poder visitar a criança. E colocou, para ele poder ver a criança, ele teve que ficar em quarentena no período de 14 dias, né? Antes de visitar presencialmente a criança. Teve outro caso também interessante, no TJ do Distrito Federal. E aqui foi o inverso, não foi a mãe que começou o processo, foi o pai. O pai entrou com uma ação para suspender temporariamente o regime de convivência com a filha. Oi, o pessoal está me ouvindo? Alguém colocou aí sem áudio. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, tá? Então, nesse caso do TJDF, foi o pai que entrou com a ação lá em Brasília para suspender temporariamente o regime de convivência do pai com a filha, tá? Isso aí por quê? Porque o pai convivia o pai da criança convivia com os avós da criança, né? Que eram pessoas idosas, né? E ele ficou com medo de a criança eventualmente ser um vetor da doença e levar a doença para dentro de casa e infectar os pais, que eram idosos. Então, nesse caso, foi o próprio pai que tomou a iniciativa de entrar com a ação na justiça para poder solicitar a suspensão, que foi bem interessante, a suspensão temporária do regime de convivência com a filha, né? Justamente para não foi nem pensando no resguardo da saúde da criança, mas pensando no resguardo da saúde dos idosos, né, que moravam com ele. E a gente sabe que muitas vezes, na verdade, isso aí é científico, né? O índice de infecção, o índice de mortes da COVID, de crianças pela Covid é muito pequeno. Tá? O grande problema das aulas é porque, eventualmente, elas podem transmitir uma para outra o vírus e levar esse vírus para dentro de casa. Né? Foi o principal motivo da suspensão das aulas, e efetivamente a gente tem que pensar nisso, no eventual caso concreto, em que existem idosos na outra casa e que podem ser infectados, eventualmente, pela criança que está se deslocando de uma casa para outra. E também teve um amigo meu, advogado, que ele pegou um caso bem interessante. A gente sabe que, infelizmente, muita gente não está respeitando o isolamento social. A gente sabe que tem esse auxílio emergencial que as pessoas deveriam estar utilizando para poder comprar comida, se alimentar, comprar as despesas básicas, né? Mas tem gente que está se utilizando para poder fazer festa no fim de semana, né? E o caso foi bem interessante porque a mãe soube que o pai estava justamente fazendo farra fim de semana dentro de casa com os amigos. E ela ficou preocupada que isso daí pudesse... Ele não se colocou numa situação de isolamento social, e isso daí pudesse trazer algum risco para a criança, a saúde da criança, e solicitou, pediu, entrou em contato com esse advogado para justamente entrar com ação para suspender a visita presencial desse pai para a criança. Eu acho que aí sim seria um motivo talvez justificável para você determinar uma visita não presencial, mas online, como a gente está fazendo aqui por videoconferência. E como você falou, o direito de família talvez é o que mais se interliga contra as outras áreas que não jurídicas, né? Por exemplo, numa situação normal, num processo normal de guarda, o que é que a gente faz? A gente primeiro faz uma visita de um assistente social, tanto à casa do pai como à casa da mãe, para verificar quem tem as melhores condições de cuidar da criança, né? Só que imagine que na atual situação que a gente está vivendo, não tem como
a assistente social ir na casa do pai e da mãe presencialmente para verificar quem tem as melhores condições de ficar com a criança, né? E então o juiz e o promotor de justiça que atuam no processo estão privados desse instrumento que é muito importante, que é o laudo da assistente social, para verificar qual a melhor solução a ser tomada. Então, pelo fato de estar privado desse importante instrumento, que na verdade não é jurídico, mas tem interligação com outros ramos científicos, se torna ainda mais difícil a solução. E também tem um problema, até na live que eu fiz antes com essa promotora de justiça, ela levantou uma questão interessante. Até o fato de ser uma ligação, por exemplo, por videoconferência do WhatsApp, pode-se ter problema em relação à questão da privacidade e intimidade da mãe, em relação à questão do ex-marido. Então, vamos supor aqui, o ex-marido liga para a ex-mulher para falar com a criança através do WhatsApp. Mas a ex-mulher está em um momento que está tomando banho, trocando de roupa, ou tem um companheiro, está dentro de casa e isso aí pode gerar algum problema. É uma situação que afeta, inclusive, a privacidade e intimidade de quem está do lado de cá, perto da criança, e pode ser utilizado como dificuldade para o pai ter esse contato com a criança. E aí a gente volta à questão da alienação parental, né? Por quê? Porque muitas pessoas, não diria, algumas pessoas, estão se utilizando desse momento de pandemia para evitar o contato do pai ou da mãe, que às vezes a guarda pode estar com o pai, com a criança. Isso daí pode sim configurar a alienação parental. Eu acho que o simples fato de estarmos na pandemia não justifica que a regra seja a visita através de forma digital, de forma da videoconferência. Acho que, como você falou aí, a gente tem que analisar caso a caso, né? Tem que verificar se o pai se coloca em uma situação de risco, se ele está obedecendo o isolamento social, se a visita do pai presencial vai trazer algum risco à saúde da criança, se o pai já foi contaminado, não foi contaminado. Até mesmo porque 80% das pessoas que pegam esse vírus da Covid-19 são pessoas assintomáticas. Às vezes a pessoa pega e nem sabe. Verdade. Eu estava até falando no dia desse que a gente já tem que pensar de forma diferente. Já tem que pensar em fazer um teste em massa de quem já tem anticorpos, né? Porque é possível que muita gente tenha pego o vírus e não saiba. Embora existam aí algumas notícias de que quem tem anticorpos ainda assim pode transmitir a doença. Assim, eu não sou médico, mas eu estudei um pouquinho de biologia e a gente sabe, pelo menos eu sei que quem tem anticorpos não tem condições de ter o vírus dentro do corpo ou transmitir o vírus, porque não vai ter. A não ser que esse vírus sofra mutação, que acontece muito, porque a gente tem que tomar todo ano a gripe, ou a vacina da gripe. Porque é um vírus que sofre mutação muito fácil e todo ano é possível que ele sofra uma mutação de um ano para o outro. E aí por isso que a gente toma a vacina da gripe todo ano. Né? Então não é porque você não deixou de ter anticorpos. Oi? Justamente por isso que a gente tem gripe tantas vezes, porque o vírus ele é mutável. Então a gente toma daqui a alguns meses de novo. Sim, o vírus da AIDS, porque a gente não consegue fazer a vacina? Porque é um vírus que sofre mutação de forma muito rápida, né? Então não é que você deixou de ter anticorpos, é que o vírus sofreu mutação. Não estou dizendo que não é possível que o vírus sofra mutação, mas é um bom indicativo de que a pessoa está imune, pelo menos àquele tipo de vírus específico que está em circulação naquele momento, né? Enfim, alguém está perguntando aí, se o pai decide não visitar o filho de maneira rotineira desde antes da pandemia e a criança acaba se distanciando do pai sem influência da mãe, pode ser considerada alienação parental? Eu acho que tem que ser analisado cada situação específica, né? É uma questão muito, muito difícil, né? Cada caso é um caso,
Eu já vi casos, por exemplo, em que o pai simplesmente abandonou a criança, Sim. né? E simplesmente não ia visitar a criança. E existem casos assim que existem todos os tipos de caso. Então, cada caso é um caso. Nesse caso específico, vamos supor que o pai simplesmente abandona a criança à própria sorte. A própria sorte não, né? Não vai simplesmente visitar a criança. Então, não pode ser considerado uma alienação parental. Mas, a partir do momento que vamos supor, ele se redime e queira voltar a ter contato com a criança, a mãe não pode se aproveitar disso também para evitar que o contato não seja estreitado de novo, né? E, e usar esse fato de que o pai não vinha visitando a criança com frequência para poder evitar, proibir que o pai volte a ter o contato com a criança. Então, cada caso é um caso, mas e cada caso depende de uma análise específica, né? Mas assim, é comum realmente, comum não, mas existem alguns pais que infelizmente, após a separação, o divórcio, não perdem o contato com os filhos, né? Eu sempre falo, existe Da criança existe também, né? ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-filho, né? Ex-pai e ex-mãe, é tudo, é um vínculo que nunca se acaba. Tem outra questão também que é a respeito de como a guarda é compartilhada, com quem vai ficar a criança? Com o pai ou com a mãe? Né? Já que não existe ali Né? aquela guarda fixa. Não, você mora com o seu pai e a sua mãe vem te visitar. Você mora com a sua mãe e o seu pai vem te visitar. Como será que a criança vai ficar? Ela vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe nessa questão de guarda compartilhada? Você está falando desse momento de pandemia ou antes da pandemia? Nesse momento de pandemia mesmo. Porque isso daí, mas esse momento de pandemia é o seguinte, o ideal, porque essa guarda compartilhada, como eu falei, não é matemático. Não é que vai, tipo, vamos supor, o dia tem 24 horas, quando der meio-dia, inverte. É tudo de forma conversada. Então, vamos supor, como você falou, aí, uma semana fica com o pai, uma semana fica com a mãe, ou então, sei lá, o problema é que muitas vezes se dá o nome de guarda compartilhada, mas de compartilhada não tem nada. Então, é simplesmente Verdade. uma repaginação do que existia antes. Então, durante a semana fica com a mãe, fim de semana com o pai. Enfim, o ideal é que se resolva através de uma conversa entre os pais, sem que haja necessidade de ir para a justiça. Então, se você pega aí uma semana, da forma como você colocou aí, uma semana fica com o pai, outra semana fica com a mãe. Se tiver alguma condição de permanecer essa situação nesse momento de pandemia, os pais moram próximos entre si, né? O deslocamento não é através de um meio de transporte que não tem contato com outras pessoas. O pai e a mãe estão respeitando o isolamento social. Eu não vejo problema para isso acontecer. Mas como estão falando aí, tem que haver consenso entre as partes. O ideal, como eu falei aqui desde o início, o ideal é que no direito de família tudo se resolve através do consenso. E Verdade. aí, se alguém está com ação na justiça, aí a gente vai ter que fazer. Eu como juiz de família, eu marcaria a audiência virtual de conciliação para tentar resolver a situação o mais rápido possível, né? Mas realmente uma coisa que a gente vai ter que analisar caso a caso. Se, por exemplo, um ambiente for mais seguro para a criança do que o outro, a casa do pai ou a casa da mãe é uma casa que tem muito movimento de pessoa, entra muita gente estranha. Então, naturalmente, o local mais indicado para a criança ficar nesse período vai ser no outro ambiente. E aí, quando terminar essa questão de pandemia, ver como é que faz para poder voltar a regular após a pandemia. Então, tem que priorizar, como estão falando aí, o acordo entre as partes, a mediação, como o professor Herman falou aí, e também tem que verificar caso a caso, sempre buscando a preservação da saúde, não só dos pais, como da criança. Sempre visando o melhor interesse da criança, né? No final das contas, é a Uhum. parte mais importante mesmo do processo. É como a criança vai ficar. Isso. Então,
A gente estava marcado para começar às 19h30, né? A gente caiu, voltou, caiu, voltou. Eu acho que a gente começou 8h47, se não me engano. Ou 19h47. A gente tem 19. 8 minutos, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente começou, voltou às 19h47. Tô E meio caso perdida. uma das aproveite a situação, se aproveite e não cumpra, guarda compartilhado, como outra parte pode requerer o seu direito. Aí tem que ser através de advogado, né, entrar com ação na justiça, né, ou entrar com ação na justiça, né. Mas se não tiver advogado, a questão da Defensoria Pública, né, não sei como é que está o atendimento da Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública da União já li hoje que está tendo dificuldade em realizar atendimento em relação àqueles que precisam da Defensoria Pública da União. Né? E já é outro problema, né? Porque nesse momento de pandemia as pessoas têm dificuldade de ter acesso a advogado. Né? E muitas vezes não só ter acesso a advogado, como passar um documento, assinar uma procuração para o advogado. E mesmo o processo sendo digital, muitas vezes isso daí dificulta, né, o seu exercício de ação. Outra coisa que eu achei interessante foi uma frase que eu vi assim. Antes da pandemia, nós tínhamos problemas. A pandemia não veio e aboliu todos os problemas que nós tínhamos antes e aí nós passamos a lidar com um novo problema. Não. A gente tem ali, somado aos problemas que nós já tínhamos antes, com esse novo problema. Então, como o senhor trouxe no início, Sim. existem locais que aumentou a violência doméstica contra a mulher, que aumentou o estupro de crianças e aumentou também a violência sexual contra mulheres no âmbito Sim. doméstico, que esses problemas de guarda também são problemáticas inerentes a esse período, mas que todos esses problemas já existiam antes. Então, nós temos que lidar com a somatória de problemas. A gente já tinha tudo isso e aí veio isso agora. A questão da Defensoria Pública, a gente teve uma visita, né? Foi também uma conferência, assim, desse jeito, com o Defensor Público de Paripiranga, né? Que é a cidade onde faz faculdade, eu e meus colegas. Uhum. E ele falou justamente do problema que estava sendo nesse período de pandemia para lidar com a carga de pessoas que precisam entrar com uma demanda e que não tem condições. Como é que vai fazer nesse período? Isso já é um material para uma outra live também, né? Para um outro questionamento. Isso é muito amplo, é uma coisa que deixa da caso a caso. Faltam 2 minutos. Deu aqui. Faltam 1 minuto e 50. Que na última live que eu fiz, o professor estava falando, o professor Erlon, e a live cortou. O Instagram é cruel. Quando dá 1 hora, ele corta. Então, alguém colocou, a Alessandra colocou aí que no Rio de Janeiro a Defensoria Pública está suspenso o atendimento, então você verifica que realmente tem esse problema, né? Mas eu quero agradecer o convite, dizer que foi uma honra conversar com você. Espero que o pessoal tenha gostado. Não é muito minha área hoje, mas eu estudei e tive experiência na época de quando era promotor de justiça. Então, acho que deu pro gasto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O prazer foi meu. Joia. Obrigado também ao pessoal que está aí. Nada. Sigam na rede. Joia. Sigam também o Dr. João. Eu vou salvar a live no feed do Instagram, quem quiser assistir, né? Então vai ficar salvo lá. Mas muito obrigado também a todos que assistiram e acompanharam aí a live. Sigam aí a Lei, como é? Lei na Rede, como é? Lei na Rede, né? Lei na Rede, exatamente. 17 segundos. Tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho. Tchau aí. Boa noite, pessoal. Tchau.